Está a começar na Hiper FM o episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição. É com a Filipa Custódio, nutricionista, e eu vou querer saber como é que ela está. Bom dia, Filipa, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem contigo? Ótimo, também está tudo bem. Filipa, boa. Estamos aqui a pouco e pouco a regressar também às nossas rotinas aqui na Hiper FM. Na semana passada, episódio muito importante sobre a importância das refeições na escola, ok? Se não ouviste, aconselho-te a ouvir nos podcasts Hiper FM, no Spotify e no YouTube. Esta semana vamos falar de uma epidemia. Eu considero uma epidemia porque tens pessoas importantes na sociedade, pessoas com influência que promovem o jejum intermitente. E hoje a Filipa quer falar sobre esta questão de passar o pequeno almoço, porque o jejum intermitente acabas por saltar o pequeno almoço. Vamos lá então falar sobre isto. Não vamos falar propriamente do jejum intermitente, até porque já tenho alguns episódios a falar sobre isso. E já percebemos até que aquilo que se faz não é efetivamente um jejum intermitente, é uma janela temporal em que... O que mais me custa, desculpa interromper-te, o que mais me custa, e eu vou-me calar, se aqui falas tu, o que mais me custa aqui é as pessoas que fazem jejum intermitente e que promovem o jejum intermitente vendem naquilo como uma coisa boa. E se não for bem feito, se não for bem feito, se não for acompanhado, se não for feito com pés e cabeça, como se costuma dizer, tem tudo para correr mal. Exato, pronto, em algumas pessoas é verdade. Mas exatamente, pronto. E a verdade é que esse tipo de figuras muitas das vezes influencia não só adultos, mas também algumas crianças e adolescentes a fazerem-no. E é importante, é sempre um tema, acho eu, também neste regresso às aulas, aquele tópico de é obrigatório o pequeno almoço, pode-se passar, como é que funciona aqui em relação ao pequeno almoço? Então o que é que nós percebemos? Ou seja, aquilo que nós percebemos, aquilo que a evidência nos mostra é que a toma do pequeno almoço em comparação com o jejum tem um efeito positivo, se vê logo na manhã em que se toma o pequeno almoço em alguns domínios específicos da cognição. Portanto, quando estamos a falar aqui de crianças e adolescentes que vão para a escola aprender, ok? Efetivamente, o consumo do pequeno almoço tem efetivamente benefícios. E percebemos que as tarefas que requerem atenção, no fundo, aprender... Estar atento à aula e à matéria. Função executiva e memória também são facilitadas pelo consumo do pequeno almoço em relação ao jejum, com um efeito mais evidente nas crianças subnutridas, e aí obviamente que vai ter benefício, não é? Quer dizer, aí é um pouco óbvio. Portanto, crianças que estejam, por exemplo, abaixo do peso, é obrigatório o pequeno almoço. Não há sombra de dúvidas. Agora, entramos aqui um bocadinho num tópico de há crianças e há pessoas que efetivamente não toleram o pequeno almoço. Ou não toleram, ou não toleram aquilo que lhes oferecem. Então, eu diria que nestes casos o que tem que se fazer é que temos que perceber o que é que vamos oferecer e negociar o tipo de pequeno almoço. Experimentar várias coisas. Nem toda a gente tem que beber leite ao pequeno almoço. Eu acho que isso, obviamente, hoje em dia... de chocolate. Hoje em dia isso já não é assim e já não é obrigatório beber leite. Mas na minha altura havia, parece que era obrigatório toda a gente beber leite ao pequeno almoço, e há muitas pessoas que não toleram, por exemplo, leite quente. E ficam enjoadas. Então há outras alternativas. Porque é que não se oferece, por exemplo, um iogurte? Porque é que não se oferece, por exemplo, um batido? Que são coisas que se calhar são mais frescas e mais toleráveis. Um sumo de laranja natural pela manhã, por exemplo. Por exemplo, não seria tão interessante de uma forma isolada, mas combinado com outras coisas até poderia fazer sentido. Mas, por exemplo, porque é que não se oferece uma fruta? Porque é que não se oferece, por exemplo, uma fatia de pão? E depois, mesmo que a pessoa não tolere um pequeno almoço com uma quantidade, entre aspas, normal, se calhar pode fazer um mini pequeno almoço e depois reforçar quando tiver um pouco mais de apetite e quando se sentir mais confortável para comer. Agora, isto é transversal? Não. Tem que ser avaliado caso a caso e tem que haver aqui algum contexto, e eu estou a falar isto de uma forma generalista. Para a maioria das pessoas fará sentido.
Agora, há obviamente casos especiais e é importante consultar um profissional que vos ajude a definir qual é que é a melhor estratégia para o vosso filho. Ele diz que acorda de manhã sem fome. Ok, então se acorda de manhã sem fome, porque não um iogurtezinho líquido ao acordar e depois a meio da manhã, faz então um pequeno almoço. Sim. Ótima sugestão. Agora, também percebemos que o tipo de pequeno almoço também é importante para promover, lá está, esta performance cognitiva. Então, o que é que nós percebemos? Percebemos que pequenos almoços com um baixo índice glicémico têm um efeito mais positivo, por exemplo, na atenção. Ok. Então, o que é isto de um baixo índice glicémico? No fundo, é um pequeno almoço que não promova um pico glicémico após a refeição tão grande, ok? Que não seja um pico glicémico normal de uma refeição e não seja um grande pico glicémico, não eleve imenso a glicémia e que depois não requeira uma libertação de insulina também ela muito grande para dar conta deste pico glicémico. O que é que nós estamos aqui a falar, e eu vou guardar aqui, vou exemplificar isto no próximo episódio. Nós estamos a falar aqui do quê? De um pequeno almoço com cereais integrais, com uma fonte de proteína, com algum tipo de gordura saudável. No fundo, um pequeno almoço completo. E depois eu dou exemplos do que é que poderá não ser tão interessante. Posso até dar já um exemplo. Por exemplo, se calhar se formos a falar de um bolo, não é um pequeno almoço baixo índice glicémico, nem pelo aqui, contrário. Nem na China, como se costuma dizer. Vai subir, exatamente. O algo que tenha uma quantidade, por exemplo, de açúcar muito grande, eventualmente os cereais açucarados, se bem que hoje em dia, lá está, também eles acabam por ser diferentes daquilo que eram na nossa altura, exatamente para isto, para promover que estes cereais não tenham um índice glicémico tão alto. E depois, aquilo que nós percebemos é que o timing também importa, ou seja, lá está, aquela situação que estávamos a falar de não tomar pequeno almoço e depois comer só à meia da manhã, ou não comer nada durante a manhã ou toda. Comer a ir para a escola, ou comer com alguma antecedência, pronto. Ou passar pelo café enquanto se vai a caminho da escola. Exatamente, e comer. Pronto. Sim. O que é que nós percebemos? Que claramente tomar o pequeno almoço será sempre melhor do que não tomar, independentemente do timing em que ele é tomado. Aquilo que nós percebemos é que o melhor timing são mais ou menos, ou seja, o tempo... vou pôr de outra forma. O melhor timing é 180 minutos antes do momento de aprendizagem. Agora, isto nem sempre, isso obviamente, é ter possível. Que acordar às 4 da manhã. Isso não, exatamente, nem sempre é possível, mas o que é que acontece? Nós vamos comendo ao longo do dia, então à partida vamos estar a maximizar a nossa performance também cognitiva e, é isso. E pronto. Ou seja, crianças que acordam com apetite, comam de manhã, antes de ir para a escola, comam ao meio da manhã. Quem não tem tanto apetite, arranja alternativas e procura um profissional que vos ajude a dar aqui uma ajuda nessa às vezes podem estar só cansados de comer a mesma coisa durante muito tempo seguido. Exatamente, ora, nem mais. Por isso é que no próximo episódio vamos dar aqui uma ajuda. Ok. E este episódio fica depois disponível em podcast no Spotify e também no YouTube, nos podcasts Hiper FM. Uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias volta para a semana. Um beijinho, Filipa. Adeus, até para a semana, André.